Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face de Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 29 de novembro, a lição 9, ela tem como título Missão junto aos ricos. A lição de hoje está baseada no livro de Mateus, capítulo 19, do versículos 16 até 22. E aqui nós podemos tirar algumas lições para nós aprendermos com essa história, no contraste, entre onde teve aquela história que Jesus contou daquele jovem rico com a história de Nicodemos. E aqui em Mateus 19 conta sobre aquele jovem rico que ele diz a Jesus, que ele observava todos os mandamentos para que ele pudesse ganhar a vida eterna. E quando Jesus pede a ele que ele vendesse todos os seus bens e desse aos pobres, ele se retirou-se assim bem triste, e foi embora. E ele agiu assim, em decorrência dele estar apegado às suas riquezas materiais, seus bens, ou seja, os bens materiais estavam atrapalhando a sua salvação. E já em contraste a este jovem rico, nós temos a história do Nicodemos, porque dentro de cada um de nós há um profundo desejo de eternidade, de nós buscarmos a salvação e de que haja assim, um crescimento que ele só poderá ser saciado quando nós nos despojarmos de tudo que nos amarra e nos atrapalha nesse mundo, que nos prende, que nos escraviza. E isso acontece quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e começamos a transformar, a mudar a nossa vida. E foi isto que aconteceu com Zaqueu, um poderoso publicano, muito rico, que ele enriqueceu de tanto ele cobrar assim impostos a mais de outras pessoas. E diante do convite de que Jesus fez, que ele iria até sua casa, e lá na sua casa, na conversa com Jesus, ele foi convencido de que ele deveria transformar a sua vida, principalmente relacionado a todos os bens, porque ele era um homem publicano rico, E ele diz, sem Jesus pedir nada, ele diz a Jesus que ele iria devolver tudo que ele havia cobrado a mais de todas as pessoas, assim, de impostos, e ele ter ganho muito dinheiro. E ainda ele mencionou a Jesus que ele daria a metade dos seus bens aos pobres, em uma atitude totalmente daquele jovem rico, que foi embora quando Jesus falou para ele vender seus bens. Sabe, olhando essas histórias todas assim, desses ricos, que alguns aceitaram a Jesus como Salvador, e buscaram esse caminho, outros foram para outros caminhos. Eu creio que a dureza de coração tenha sido o maior problema que Cristo teve de enfrentar no meio do seu povo. A obra de lapidar o coração dos seus discípulos e daqueles que queriam segui-lo custou uma dedicação muito especial de Jesus.
E cada episódio de vida, né, do Salvador era uma lição a ser ensinada ao seu pequeno grupo, assim, que eram imaturos, né, seguidores, e, e era um desafio grande isso aí, né? E ao repreenderem aqueles discípulos, né, que levaram crianças na presença, ele devia e ele via, né, que os seus discípulos estavam apenas reagindo conforme o que havia aprendido com a dureza de coração daqueles poderosos líderes religiosos judeus. Contudo, aquela cena, né, de Jesus estar com as crianças comoveu o coração de alguém diferente, né? Ao ver Jesus abençoar aquelas crianças, né, pegar no colo. Ali um jovem rico, né, saiu do meio da multidão e foi ao encontro de Jesus e faz assim uma pergunta inquietante: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Que está lá em Mateus 19:16. Imagine que essa pergunta não está apenas no coração daquele jovem, mas que ele foi o único que teve a coragem, né, de perguntar isto ao mestre. E a primeira resposta de Jesus esclareceu a primeira coisa que nós precisamos ter em nossa mente. Bom, só existe um. Está lá em Mateus 19:17. Somente Deus é bom, respondeu Jesus. Nada do que o ser humano faça de caridade, de bondade, ou deixemos de fazer, nos atribui algo ou ganha salvação. Porque ela não é por obra alguma. A bondade faz parte do fruto do Espírito Santo daquela pessoa que foi transformada pela fé em Jesus. E após isso é que é nos dado, né? Não nós a possuímos. Né? E na segunda resposta de Jesus, ele afirmou que aquele que entrar na vida eterna deve guardar os seus mandamentos na integridade e não falhar em nenhum. E assim muitas pessoas até ignoram o fato de Cristo ter citado alguns dos 10 mandamentos, né? Outros, no entanto, usam a desculpa de que Cristo só citou a segunda tábua da lei e se esquecem de analisar o contexto do que está dentro das Escrituras. Ali Jesus, diante de um jovem rico judeu, ou seja, ele não precisava se lembrá-lo, né, quanto à guarda do quarto mandamento ou de adoração que é somente para Deus. Porém, aquele jovem carregava no seu íntimo um vazio inexplicável em que desejava preencher e faz outra pergunta para Jesus: o que me falta ainda? Mateus 19:20. Bom, o jovem rico, sedento por uma resposta, mas indisposto de aceitá-las, e queria um resultado que ele gostaria de ouvir, ao expor o seu ponto fraco, Jesus lhe deu a certeza de que quem ele era. Mas ainda assim, a dureza do coração impediu aquele jovem rico de seguir a Cristo. Aquele que tinha outras riquezas, a eterna riqueza que está nos céus, a oferecer, e não as riquezas desse mundo. Para uma sociedade que julgava nas pessoas conforme os seus bens, as suas posses, abrir mão dos tesouros pessoais era algo fora de cogitação, né? E ao lançar por terra este tabu, Jesus causou grande tristeza naquele jovem e grande admiração dos outros discípulos, né?
a ponto de ser a vez deles de lançar-lhes uma nova pergunta, os outros discípulos, né? Sendo assim, quem poderá ser salvo? Os outros discípulos perguntaram para Jesus, está lá em Mateus 19, 25. E a resposta foi uma só: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Está lá em Mateus 19, 26. E esse diálogo de Cristo com o jovem rico nos mostra que a riqueza ela é uma armadilha muito perigosa. Até para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, estão dentro da igreja hoje, mas que gosta de aparecer com seus bens, se mostrar para as outras pessoas, e às vezes tem pessoas passando fome ao seu lado e ele não ajuda. Por isso que Jesus menciona, ainda que lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, está lá em Mateus 19, 24. Quando fala aqui de agulha, não é essa agulha de costurar. Às vezes as pessoas pensam que um camelo passa nessa agulha. Não. É que na época do templo existia um muro, né, divisório entre o muro e o templo. E lá tinha um arco que só passava assim as pessoas. Aquele arco é chamado de agulha. E os camelos ficavam soltos ali fora e o camelo não sabia baixar a cabeça e passar. Então eles ficavam todos ali fora, né? E as pessoas ficavam lá dentro do templo. E Jesus aqui, quando ele fala, né, que é mais fácil um camelo passar por fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Jesus não está falando significa que os ricos não se salvarão. Não é assim que ele está dizendo. O que ele está colocando é um alerta, porque a riqueza traz conforto, né? As pessoas conseguem ter uma melhor vida, melhor disposição de saúde, uma alimentação melhor, ter carros melhores, casas melhores. O problema é que tudo isso pode ser um impedimento para a salvação, porque causa uma acomodação nas pessoas neste mundo. O que vemos na história contada por Jesus do jovem rico foi isto, e estava apegado às riquezas desse mundo. As conversas de Jesus com o jovem rico, né, e Nicodemos, aborda justamente isto, o problema da riqueza e a parte espiritual, né? Que as pessoas têm que separar isto. Onde a riqueza pode ocasionar um grande obstáculo para a salvação dessas pessoas, principalmente se ela enraizar no coração e ser um ídolo para essas pessoas. Se apegam excessivamente à riqueza, deixam de lado a humildade e principalmente o amor ao próximo. Jesus, para aquele jovem rico, quis libertá-lo daquele amor ao dinheiro, libertá-lo daqueles bens, daquelas riquezas, e mostrar a ele mesmo que ele disse que observava os mandamentos, mas estava interferindo em sua vida pessoal com Deus. E ele não estava conseguindo desapegar da riqueza e teve dificuldades de seguir Jesus, e por isso que é um impedimento para a salvação. E tanto é que depois dessas palavras ele foi embora e abandonou Jesus. E um contraste total a esse jovem rico, outra passagem que é mencionada importante está lá em Lucas 19, de 1 a 10, onde nós temos a história de Zaqueu, que ele respondeu ao chamado de Cristo. Mesmo que o Mestre Jesus não havia tocado em nada sobre a sua riqueza. Zaqueu era um publicano que ele cobrava impostos, né? Mas também era uma pessoa assim, muito rica, riquíssimo. E tinha todo o conforto possível, porém ele se preocupava com a salvação. E fez uma mudança total, radical na sua vida,
com sinceridade e prometeu restituir às pessoas tudo que havia fraudado, cobrado impostos a mais das pessoas, e ainda prometeu dar a metade de todos os seus bens aos pobres e necessitados. E vejam, Jesus não ordenou a Zaqueu que ele desse toda a sua riqueza para os pobres, como foi no caso do jovem rico. O que nós chegamos à conclusão é que o caminho para nós alcançarmos a vida eterna, ela não é igual para todas as pessoas, né? Onde cada ser humano tem as suas peculiaridades, né? As suas dificuldades específicas, né? Na sua caminhada espiritual, onde cada um tem uma barreira diferente uma das outras para ele suplantar e passar e se manter fiel a Jesus. No caso do jovem rico, que está lá em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22, era a ganância por bens, riquezas. Ele gostava de uma ostentação, né? Como existe hoje dentro da igreja brasileira, pessoas que fazem isso. O apego sem igual a coisas materiais. Já Zaqueu, com sinceridade, ouviu a voz do mestre, a sua mensagem, e ficou disposto a qualquer custo reparar as injustiças que ele havia cometido. Falhas que durante a sua vida ele havia feito. E tudo porque Zaqueu foi convencido por Jesus e saberia que ele teria que mudar se ele quisesse salvar. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a manusear melhor as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você não se deixa envolver pelas riquezas do mundo, mesmo que você tenha o maior conforto, né? Porque nós, embora Jesus disse que teremos dificuldade de se salvar devido à riqueza, mas eu mesmo conheço várias pessoas ricas, né, que dão uma grande parte para os pobres, ajudam direto com cestas básicas, fielmente todo mês, visita essas pessoas, né? Então são pessoas que ganharão o reino dos céus. E é esse entendimento que nós, quando aceitamos a Jesus, que nós deveremos ter. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha este presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, não haverá mais dor, sofrimento, não haverá mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.